Na tarde desse domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Bahia se enfrentaram na Arena Fonte Nova diante de um excelente público. A equipe do Vasco da Gama ocupa a 18ª posição, enquanto o Bahia é o 16º, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Com isso, era um confronto direto para fugir da zona da degola. O jogo foi bem movimentado. No primeiro tempo, a equipe do Bahia, com uma boa movimentação, ditou o ritmo do jogo, veio para cima do Gigante da Colina, que jogava de maneira defensiva e tentava encaixar um contra-ataque. Mas, com pouca gente na frente, o Vasco dificilmente conseguia encaixar uma boa jogada e não conseguiu incomodar a meta defendida pelo goleiro Marcos Felipe. O Bahia tomava as ações, mesmo que de maneira tímida, trocava muito passe na altura do meio-campo, sem muita objetividade, quase não incomodava também a meta do goleiro Léo Jardim. O Vasco da Gama teve no jogador Paulinho a sua principal peça do primeiro tempo. Ele tentava articular as principais jogadas do Vasco, mas era pouco. Por várias vezes, Paulinho tentava encaixar um contra-ataque, mas se via tendo que voltar a jogada, prender, segurar um pouco mais, porque só tinha o Verratti na frente, na maioria das vezes preso entre os dois zagueiros do Bahia, e acabava não dando em nada essas puxadas de contra-ataque da equipe do Vasco da Gama. Ao final do primeiro tempo, o Bahia faz uma jogada pelo setor esquerdo que começa com Rezende, o volante da equipe do Bahia. A zaga do Vasco não consegue marcar adequadamente. Serginho acompanha, o Rezende recebe na frente, entra na área, cruza para o meio, a bola passa por todo mundo e acha o Ademir pelo centro. Quase aos 45, Ademir sem goleiro, cutuca para o fundo da rede, abrindo o placar para a equipe baiana. Vem o segundo tempo e o Vasco precisava mudar. O Vasco precisava ter mais objetividade, ter mais ofensividade se quisesse alguma coisa no jogo. Depois de um primeiro tempo muito passivo na parte do ataque, Ramon Dias veio com 3 alterações. Colocou Dimitri Payet, que enfim estreou pela equipe do Vasco da Gama, colocou o Marlon Gomes e o Sebastião Ferreira no ataque. E isso deu uma nova movimentação para a equipe do Vasco da Gama. Nitidamente, Payet ainda está um pouco desentrosado com seus companheiros e precisa melhorar também a parte física, mas já mostra boa qualidade. O Vasco cresceu no jogo, principalmente pelos pés do Marlon Gomes, que fez uma grande partida, conseguiu uma grande jogada pelo lado esquerdo do ataque do Vasco da Gama, até ser derrubado pelo Gilberto dentro da área. O pênalti foi tão claro, tão incontestável, que o próprio Gilberto cumprimentou o árbitro, confirmando a marcação do pênalti. Verratti foi para a cobrança e, com muita categoria, colocou a bola no canto direito do goleiro Marcos Felipe, que caiu para a canhota, empatando o jogo pela equipe do Vasco da Gama. O Vasco ainda tentou algumas jogadas, teve uma grande oportunidade no segundo tempo, após uma jogada dentro da área, Payet rola para o Jair, quase na marca do pênalti, sem marcação, mas o volante do Vasco, que havia acabado de entrar, coloca à direita do goleiro Marcos Felipe, que apenas olha a bola passar pela linha de fundo. O Vasco poderia ter voltado da Bahia com os 3 pontos se Jair tivesse feito esse gol. Para completar o inferno astral do nosso querido Jair, ele, no final do jogo, numa jogada tola, a equipe do Vasco tinha a bola dominada com ele saía para o jogo, ele joga o cotovelo para trás, acaba acertando o rosto do Luciano Juba, comete a falta, o árbitro no primeiro momento dá cartão amarelo, mas depois volta, após a revisão do VAR, e expulsa o camisa número 8 do Vasco da Gama. O Vasco terminou a partida, mais ou menos ali, jogou uns 5 ou 6 minutos, com um jogador a menos e se segurou na parte defensiva para tentar trouxe, na verdade, mais um ponto para a equipe carioca. Vasco da Gama, que volta a campo somente no dia 16 de setembro, com local ainda indefinido, no clássico contra a equipe do Fluminense. O Vasco precisa somar pontos, precisa vencer para continuar nessa briga inglória para fugir da zona do rebaixamento. O time já melhorou. Ramon Dias conseguiu dar uma organização melhor para essa equipe. O Vasco da Gama consegue ser competitivo durante os jogos, mas precisa começar a vencer, precisa somar pontos, precisa ter 3 pontos aí a cada partida, porque o campeonato vai afunilando, o campeonato vai diminuindo as suas rodadas e o Vasco precisa fazer pontos. A se destacar
o Vasco, a torcida do Vasco da Gama foi ao entorno de São Januário, várias, milhares de pessoas no entorno de São Januário assistindo a partida em telões montados ali nas cercanias de São Januário. Uma imagem muito bonita e uma imagem que contradiz a quem afirma que a barreira do Vasco não pode ter jogo, que é um local perigoso. Só se viu alegria e harmonia, e o torcedor do Vasco vibrando com sua equipe e com o gol do Verratti no segundo tempo. Ministério Público, é melhor vocês reverem os seus conceitos.